Bom dia. Então, iniciando a nossa aula prática de hoje, eu queria dividir com vocês uma live, né, que foi postada há um tempo atrás aí, foi feita pelo Thiago Aquino Paçoca, né, ele hoje é uma das maiores referências na recreação e no lazer, principalmente se tratando de brincadeiras e jogos no Brasil. Ele é autor aí de 50 livros já, né? A época dessa live tinha um pouco menos. E eu vou transmiti-la na íntegra para vocês, onde ele vai falar sobre essa atuação com brincadeiras e jogos, e depois eu vou apresentar outros materiais para vocês, ok? Então eu vou começar a compartilhar a live com vocês aqui, enquanto vocês assistem. Se tiverem alguma dúvida, me chama que eu vou estar aqui, né, nesse suporte para vocês, ok? Boa noite, amigos! Tudo bem? Beleza, olha, estou aqui no Facebook, e aqui no YouTube, então estou... no Facebook Isso, então eu estou aí nas duas redes sociais. Tirei o áudio aqui do computador. Dá um ok para mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu estou fazendo no escritório, ele está um pouco bagunçado. Livros novos chegaram. Também tirei alguns aí da gaveta para dar uma leitura. Tudo certo aí? Áudio tranquilo, show de bola. Beleza, ok. Então vamos lá, ó. Vou começar, compartilhem, né? Convidem os amigos aí. Vou ficar um tempinho com vocês, né? Prometo ser o mais bacana, o mais legal possível aí, para que a gente possa atender as duas demandas aqui, ó. Aqui Facebook e aqui YouTube. Tudo bem? Então, dentro da página Brincadeiras e Jogos, tanto o canal do YouTube quanto o Facebook, essa vai ser uma prática semanal nossa de trazer convidados para que possa falar com vocês ao vivo, né? Foi um pedido aí dos nossos grupos do WhatsApp, a coisa do ao vivo novamente. Então, nós estamos aqui para que possamos trazer cada vez mais informações e principalmente conhecimento e conteúdo aí para todos. Beleza. Então, vamos lá. Então, já deu um tempinho aí para que todo mundo possa entrar, tá bom? Então, ó, façam as perguntas na medida do possível aqui, eu vou tentar acompanhar. Então, eu acho que uma das primeiras ações a se pensar, né, é na formalização de quem nós somos, né? Então, vou categorizar a todos aqui como educadores, então nós somos educadores, né? Alguns de educação formal dentro das escolas, com sistemas, com planejamento sistematizado para tal, e também nós, a grande maioria também, educadores no âmbito não formal, né? Quando nós temos também sistemas educacionais aí, fora do âmbito escolar. Então, isso é extremamente importante que a gente olhe um pouco, né? A base da educação, eu acho que é uma base aí pertinente à grande maioria de nós. Nós temos dois ancestrais, nós temos o ancestral da animação, animar-te a alma, e nós temos o ancestral dos jardins da infância de Forever, que nos traz a concepção da ação do jogo como forma educativa, beleza? Então, cada vez mais eu preciso legalizar, repensar e acordar todos os dias pensando nessa base, né? Nessa base da educação. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E uma das concepções que a gente tem, né, é essa ideia de levar as brincadeiras e jogos para diferentes plataformas.
educacionais, educativas, plataformas digitais, para que a gente possa fazer com que essas práticas culturais e educacionais possam chegar aí no maior número de pessoas possível. Beleza? E aí muito se tem discutido a ideia sobre brincadeiras e jogos, se existem diferenças. Obviamente que se nós colocarmos aqui em discussão aí mais de 20, 30 autores, fatalmente nós vamos encontrar diferenças bem significativas, tanto no âmbito do espaço, do tempo, dos objetivos, do propósito, da legalidade das regras e por aí vai. Né? Porque nós somos uma área aí transdisciplinar na qual a gente tem aí antropologia, psicologia, educação física, pedagogia, gestão e por aí vai, né? Então o que eu vou trazer para vocês é um conceito aí que eu acredito e que a gente vem publicando aí nos nossos últimos livros. Então, nós temos as brincadeiras. Então, são práticas culturais mais simbólicas que permitem essa criação, que permitem com que essa criança explore essa ação, né? Mais libertatória também, ou seja, eu tenho as regras, mas eu deixo com que essa criança faça uma imersão na ação, né? E é uma ação... não vou dizer que ela é mais criativa, mas ela possibilita uma interação dos meus desejos, das minhas necessidades com aquilo que eu brinco. Então, isso é potencial que a gente reconheça, né? Então, essas brincadeiras, essencialmente, são essas práticas culturais aí, nessas concepções que eu mencionei para vocês. E o jogo, né? Freinet vai dividir a vida em setênios e ele vai dizer ali para nós que nós temos, aos 7 anos, uma das crises de ego é a responsabilidade social. Então, esse sujeito, ele sai de uma situação... também não gosto muito da palavra egocentrismo, né? Eu acho que o homem, ele é holos, mas ele vai para uma base mais social, né? Então, portanto, as bases mais coletivas, com mais pessoas, requerem, obviamente, as regras para que todos possam atuar com legalidade e como parte democrática. Então, o jogo é uma ação democrática, sim, porque todos estão dentro das mesmas regras e todos são privilegiados. Eu acho isso importante na concepção do jogo. Agora, uma coisa que é importante aqui para nós o jogo é para quem joga, não é verdade? O jogo é para quem joga. Quantas vezes se você filmar um jogo de queimada, fatalmente você vai ter aí um rastreio de uso do jogo interessante quando você tem aí poucas pessoas, poucas crianças, poucos jogadores, independente da faixa etária, que estão ativamente no jogo durante todo o tempo, né? Então, o jogo é para quem joga. Ao invés... tem uma prática no jogo que ela é bem engraçada, assim, né? O meu time ganhou, o meu time fica. Quem perdeu, sai. Cara, mas quem precisa jogar mais é quem perdeu, né? Porque ele precisa sistematizar e ter mais aderência à prática daquele jogo, né? Claro que você tem essa coisa da meritocracia, né? Porque venceu, continua a nação, mas eu posso, no mesmo espaço, legalizar 2 ou 3 espaços do mesmo jogo, e eu vou fazendo esse rodízio. Porque senão, tem uma coisa que eu gosto, eu venho estudando também, é o fluxo energético do jogo, né? Quando eu percebo que eu tenho aí crianças fora do fluxo energético, fora do espaço do jogo, fatalmente eu tenho algumas dificuldades de aderência e principalmente de importância que esse jogador dá ao jogo,
né? Então, isso é extremamente importante que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre a legalização do jogo como espaço democrático e que seja ativo para a grande maioria. Obviamente que não vai ser ativo para todos, né? Mas ele deve ser ativo para a grande maioria. Essa é uma concepção extremamente importante quando a gente começa a pensar e a reestruturar um jogo como forma e como meio educativo, priorizando também as bases da animação. Perceberam como isso é extremamente importante quando a gente pensa nos dois ancestrais da concepção do jogo? Isso é extremamente importante. E, obviamente, que esse jogo ele é anterior ao homem, ele contribui, né, com a nossa sociedade, ele permeia e ele desenvolve grandes ações em várias outras épocas. Tudo bem até aqui? Pessoal, perguntem, hein, ó, eu já estou há 10 minutos, 9 minutos e 40 aí falando com vocês, eu tenho só mais 5, 6 minutos, então perguntem aí para que a gente tenha um diálogo sobre isso. Nossa, minha prima Raquel Truglio está aí, show de bola. Seja bem-vinda. Beleza. E aí, uma das coisas que eu acho que a gente deve pensar também no jogo, como que isso chega aos jogadores, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma classificação para quem já assistiu a alguma palestra comigo presencial. Eu venho estudando e venho batendo muito nesse martelo sobre as práticas culturais. Quando a gente pensa nas práticas culturais, a gente pensa, né, em 7 grandes conjuntos. A Raquel, a minha prima, está perguntando, primo, jogos para criança de 3 anos. Raquel, se eu te falar que lançamos um livro só disso, no sábado, Manual de Atividades para Crianças Pequenas, de 0 a 5 anos, é muito legal. Já está à venda, mas eu vou divulgar o link na semana que vem e eu te mando um de presente, prima, com certeza. Então, vamos, várias perguntas chegando aqui. Tá, então eu vou para as perguntas. Não, eu preciso mostrar a classificação, não é isso? Então, vamos lá. Eu acho que é extremamente importante assim. Os jogos, as práticas manuais, tudo que é realizado por meio das mãos, as práticas intelectuais, quando eu tenho raciocínio como um ponto de ação do jogo, como jogos de tabuleiro, como leitura. Eu tenho os jogos artísticos, quando são relacionados a dança, cinema, teatro, circo, música e outros. Eu tenho os jogos sociais, são encontros, festas. Eu tenho os jogos físicos desportivos, beleza? Quando eu tenho essa ação do movimento intencional, queimada, pega-pega e vários outros jogos que todos já conhecem, né? Temos os jogos virtuais, as práticas virtuais, dada aí pela Gisele Maria Schwartz. Então, tudo que tem inspiração ou dependência da tecnologia, beleza? E nós temos as ações turísticas, que eu gosto muito, é quando nós encontramos numa prática cultural a mudança de cenário. Então, assim, você conta histórias para os seus alunos, para o seu filho sempre na sala, faz uma mudança de cenário, sabe? Vá para um jardim, muda de cenário. Isso é uma ação que pode ser contemplada como um jogo turístico. Beleza? Então, dentro desses 7 tipos de práticas culturais, você tem, para as crianças pequenas, 3 que são essenciais, né? Para as crianças pequenas, aí até 6 anos. Práticas artísticas, práticas manuais e práticas físicas. Ou seja, Raquel, se a gente está falando de crianças pequenas, eu preciso dar essas 3 experiências em brincadeiras artísticas,
manuais e físicas, tudo bem? 7 a 12 anos eu tenho as bases sociais, eu tenho as bases intelectuais e as bases físicas. Olha só que legal. Então, eu tenho essas 3 ações aí, contemplando essas características. Na semana que vem eu posso abrir uma só sobre idosos, né, para a gente falar de outras faixas etárias, e posso trazer aí a professora Liana, na semana que vem, se vocês toparem, já faço um convite para ela hoje, ela está me assistindo em algum lugar aqui, para falar com a gente de crianças pequenas. Ela está me assistindo em algum lugar. Opa, vazou o áudio. Então, vamos lá, as perguntas por aqui. O Calazans está perguntando sobre os jogos lúdicos. Calazans, o lúdico não é uma classificação, tá? Ai, meu Deus, cadê ele? Espera aí, só um minuto. Achei para vocês. Ahá! Bíblia de todo educador. Bíblia de todo educador. Olha só que legal. Homo Ludens, um dos livros prioritários para quem lê um pouco mais sobre o jogo, né? Ele vai trazer para nós que a base do jogo, né, é uma experiência que pode gerar prazer e pode gerar essa animação. E esse jogo é anterior à cultura. Então, cada vez mais eu preciso repensar nesse componente, ou nesse termo lúdico. Nós estamos num momento que o homo é ludens, né? Nós precisamos buscar o divertimento. Tivemos o Homo sapiens, o Homo faber na Revolução Industrial, e século XX, o homem lúdico. Então, esse homem lúdico, ele busca o divertimento, né? Obviamente que num jogo nem todo mundo se diverte igual, né? Nem todo jogo também é um lúdico positivo. Eu tenho jogos de azar que também podem ser lúdicos na outra concepção, tá? Mas eu preciso pensar cada vez mais aí sobre esse termo. Olha só que legal, aqui no Facebook, tá? Professora Eliana, show! Semana que vem falaremos, então, de tempos da criança, ok? O que eu acho? Eu acho incrível, já está combinado aí. Então, nós vamos marcar um dia, divulgar com mais antecedência, live aí no Face aqui e no YouTube aqui, beleza? Vamos agora aqui para uma pergunta do Facebook, para a gente fazer essa mescla bacana. Deixa eu ver. Aqui, Dayana. Parabéns, grande mestre. Nada de... foi ontem foi meu aniversário. Obrigado, mas não precisa chamar de grande mestre. Gostaria de saber a respeito da dificuldade que tenho hoje em trabalhar com 6 a 9 anos. Ter alunos nessa faixa etária motivados está cada vez mais difícil. Eu acho que nós temos algumas ações aí prioritárias, Dai. Eu acho que é pensar nesses jogos físicos, jogos intelectuais e jogos sociais. Essa parte do grupo é extremamente importante para que você tenha e propicie uma motivação no seu grupo. Com essa faixa etária, é importante que o jogo seja conversado com eles e que seja colocado em prática o para que serve, né? Isso é extremamente importante. Para que serve, joga, brinque, e depois você faz uma roda de conversa tentando trazer esses conceitos que você quis, através do jogo, serem transmitidos. E uma das coisas que eu acho que é importante também, funcionou muito quando eu coordenei escola até 2, 3 anos atrás, é a criação dos próprios jogos. Eu acho que isso pode ser uma coisa interessante aí para você. Beleza? Teremos uma live também só sobre 6 a 9 aí, que eu acho que é importante. O Henrique não viu o vídeo desde o início, mas tem alguns alunos que não demonstram interesse em práticas físicas. Olha só que interessante. Essa é uma pergunta recorrente, né? Mas eu preciso também pensar
Mário Pozzi poderia falar com a gente sobre isso também. O Marão está aqui no YouTube, ao vivo com a gente. Sobre as fases sensíveis, sobre a biologia da infância, né? As fases sensíveis são tempos, são fases na qual eu posso intensificar o olhar sobre uma capacidade física, né? Isso é extremamente importante quando a gente pensa em práticas físicas e motoras. Agora uma das coisas interessantes também que eu acho é a variação de práticas físicas, né? Então, assim, poxa, jogos de raquete, esportes sobre rodas, sei lá, existem milhares. Nós estamos com uma formação online agora, por sinal, que tem 30 aulas só de práticas em educação física escolar. Então, assim, eu acho que a variação é extremamente importante e não acreditar que todo mundo gosta da prática física. Então, por isso que você também pode ir para as outras práticas aí legais para a faixa etária, como nós já comentamos. Henrique, seja sempre bem-vindo. Beleza. A Mili, aqui, a importância do jogo em crianças de 3 anos. Depois eu venho para uma pergunta aqui do YouTube, né? A importância do jogo, a importância da brincadeira para essa faixa etária é extremamente real, assim, rapidamente falando, é na concepção do conhecimento sobre o mundo e do mundo e para o mundo, né? Uma criança que interage aí é extremamente importante através do brinquedo ou da brincadeira. Uma das ações que a gente vem estudando, até mesmo com inspirações na professora Eliana, que eu acabei, que já está convidada aí para a semana que vem, né? E aí na semana que vem a gente pode fazer um sorteio do livro dela, tá? A Eliana fala muito das experiências tridimensionais, né? Em decorrência das bidimensionais. Então as brincadeiras aí são ações tridimensionais quase que na sua totalidade para que a gente possa disseminar esse conhecimento sobre o mundo. E uma criança, é uma linguagem da criança, né? Esse brincar até os 3 anos. Por isso que nas nossas falas tire o celular, tire o bidimensional, papel e tela das crianças pequenas e dê mais aí o tri, né? Então vamos aqui para uma pergunta. A Glória, se eu vou divulgar, vou divulgar aqui. Edson, quero saber quando tem palestra no Rio de Janeiro sua. Edson, sexta-feira estarei no Rio de Janeiro. Quinta-feira, Itanhaém, palestra para a rede municipal Itanhaém, à noite, abertura do congresso. E sexta-feira, sexta e sábado estarei no Rio de Janeiro. Sexta, no congresso de lazer do Sesc Rio, a palestra, e sábado, treinamento de engenheiro para o Sesc Rio. A base sensorial entra na base... podemos ter uma live só disso também, né? Jogos sensoriais. Explora aí uma outra base extremamente importante quando a gente pensa em crianças, né? Então isso é importante também, né? Isso, o Facebook aqui deu uma travadinha, mas já estamos... pessoal, temos mais 2 minutos, hein? Para ficar com esse gostinho. Irã, boa noite. Fabiola de Biguaçu. Adorei os livros que chegaram. Muito importante colocar em prática o que compreendemos na leitura dos livros. Joia! Então, olha, colora. Só esse ano já temos mais de 7.000 livros vendidos. Coloca em prática tudo que vocês puderem colocar, e eu coloco também, aprendo cada vez mais com essa prática, né? O Cristiano dos Santos, do Tio Goiaba, aí, que é um dos diretores da página, comenta sobre essa necessidade da construção coletiva para essas crianças aí de 6 a 9 anos. Show de bola. A Isabela fala, top, o livro da professora Eliana. Foi referência numa matéria da Record aí há um mês e meio atrás.
O Mário, ó, o Marião já aceitou nosso convite para falar de biologia da infância, hein, galera? Vários amigos aqui. Poxa, show de bola, show de bola. Deixa eu ver aqui no Face. A Lauzinha. Eu também chamo o grande mestre, afinal você é. Lauzinha, você é amiga. Olha lá, hein? Pessoal, é isso aqui, ó. 24 minutos, fala de jogos psicomotores. Ah, tá bom. Isabela. Então, para acabar, hein? Jogos psicomotores. Ah, eu tô com uma coisa na minha cabeça, mas eu não posso falar ainda. Não tá fechado. Mas seria um spoiler gigantesco. É assim, ó. Peraí. Falando de psicomotricidade agora. 23 de março de 2019. Anotem essa data, por favor. 23 de março de 2019. Teremos um congresso internacional aqui em São Paulo. Tudo bem? Congresso internacional aqui em São Paulo. 99% fechado com o Papa da psicomotricidade. Não quero falar nome porque não está fechado, mas 99% fechado com o Papa da psicomotricidade. A gente precisa de todos vocês aqui, porque vai ser uma grande loucura. Teremos 4 palestrantes nível mundial. Se der errado, eu vou ter que vender meu carro para pagar esse congresso aí. Mas vai dar certo. A gente precisa trazer gente. Ai, meu Deus. 23/3. Anotem aí, por favor, gente. Olha, senão eu vou ter que vender meu carro para pagar o congresso. Meu carro não. Talvez até o carro do meu pai também. Jogos psicomotores, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque senão tudo vira jogos psicomotores. Você vai dar uma criança andando num banco. Você vai colocar uma criança andando no banco e você vai falar que é um jogo de equilíbrio, sabe? Você vai colocar uma criança pulando corda e você vai falar que é coordenação motora. Eu acho que as bases psicomotoras precisam ser bem entendidas primeiro, e eu acho que precisa ter um planejamento em psicomotricidade para que essas práticas estejam embasadas num plano psicomotor. Eu trabalhei muito tempo, foi acho que o meu primeiro trabalho, com a Cacilda Velasco, professora Cacilda Velasco. Procurem ela no Face, no site dela. Cacilda Velasco tem 3 livros gratuitos, lindos, de psicomotricidade para fazer download. E ela falava muito isso, né? O jogo psicomotor, ele precisa estar e ser inserido dentro de um plano, porque senão tudo que eu faço é psicomotor, né? Vê uma coisa só, peraí. Meu Deus, até me arrepia só de pensar. Quer ver? Olha o nome da palestra que esse professor vai falar com a gente. O enigma psicomotor do jogo. O seu papel no neurodesenvolvimento da criança. Meu Deus. Quem sou eu para falar de psicomotricidade? Beleza. Galera, é isso. Ó, já foram 28 minutos. Eram 20. Mas muito bom. Algumas pessoas insistiram aí para que a gente possa fazer os ao vivos. Nós vamos fazer os ao vivos. Tudo bem? Poxa, mas a gente precisa de vocês. Tudo isso é gratuito, a gente precisa de vocês compartilharem, marquem os seus amigos que esse vídeo, para quem possa ajudar também, marque o cara, beleza? Tranquilo? Pessoal, sempre juntos,
Vamos em frente, que cada um tenha aí uma semana incrível. Estarei essa semana, quinta-feira, Itanhaém, sexta e sábado no Rio de Janeiro. Teremos, estamos, quem for empresário e gestor de empresas de recreação também, deixar marcado aqui, porque a gente lançou hoje consultoria em recreação para empresas de recreação. Beleza? Agora, primeiro eu vou encerrar o Facebook. Encerrando o vídeo. Pessoal, um beijo no coração e até o próximo vídeo na semana que vem. Abraço! Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, professor. E aí, tranquilo? Então, cara, eu comecei, como não tinha entrado ninguém, eu comecei os trabalhos. A ideia hoje, né, é que tá só você de aluno por enquanto. A ideia hoje era apresentar, né, essa live que o Paçoca fez aí há uns 2 anos atrás, que ele fala de brincadeiras e jogos, um pouco da experiência dele, dessa classificação e divisão, que é uma divisão que eu também acredito, que eu também uso, né? Não é à toa que a gente trabalha junto há bastante tempo, mas assim, a ideia é compartilhar com vocês a visão de outros profissionais, não só a minha, né? Em relação a isso. E hoje também eu vim com o objetivo de apresentar para vocês, além de algumas outras brincadeiras, algumas outras possibilidades, uma fonte assim de busca, de referência, de ideias para que vocês consigam melhorar o acervo de vocês, né? Aumentar esse acervo prático, porque essa fonte que eu vou mostrar é uma fonte onde as pessoas que disponibilizam materiais lá testaram. Então, elas mostram a atividade acontecendo, elas mostram toda a possibilidade, na verdade, da aplicação, né? E como isso realmente funciona. Porque uma coisa que é muito fácil da gente ver, assim, você às vezes pega um livro, né? E tem lá uma descrição de uma atividade e ninguém consegue fazer essa aplicação. E por quê? Não consegue? Porque às vezes ou tem problemas na interpretação da leitura da descrição, ou tem problemas na própria descrição, na forma como foi, né, escrito, como foi redigido aquela atividade, e isso traz uma série de problemas, né? Mas aqui o negócio é um pouquinho diferente. Vou mostrar para você. O que eu quero compartilhar com você é exatamente isso aqui, ó. É uma página do Facebook, né, que chama Brincadeiras e Jogos. Essa é a página que o Paçoca estava falando, né, que ele é o diretor e idealizador. E aqui a gente tem, né, diversas sessões, né? Então, por exemplo, se a gente sair aqui e vier na página inicial, tem todos os dias, né, materiais que são publicados, né? Hoje, por exemplo, ele está lançando um curso sobre neurociência, né, o Aprender na Prática. É essa professora que vai dar o curso, é a Liana Tubelo. Só para você ter uma ideia. Frente ensino-aprendizagem. Olá, meu nome é Liana Pinto Tubelo, sou mestre em educação, especialista em neuropsicologia e quero te fazer uma pergunta. Você sabe no que as neurociências podem contribuir para melhorar o seu desempenho como profissional frente a ensino-aprendizagem? Então, existem inúmeros métodos, técnicas, didática para ensinar a aprender. Mas quando nós conhecemos o neurodesenvolvimento, as funções cognitivas, atenção, memória, nós temos ferramentas para escolher as melhores técnicas ou os melhores métodos para o tipo de aprendizagem do público que nós estamos atendendo. Então, por isso, eu e a página Brincadeiras e Jogos queremos oferecer o curso online de 100 horas
Neurociência Aprender na Prática. Venha conosco para o Grupo VIP, porque só lá você terá mais informações e descontos surreais. Beijos lúdicos, espero você. O que acontece é assim, na verdade, a gente tem, né, essa Olá. possibilidade de estar conhecendo um monte de pessoas, de professores, cursos e tudo mais, né? E quando você é vinculado, inscrito aqui na página, você recebe essas informações. Pra você ter ideia, esse curso hoje, a inscrição está sendo hoje, né? Foi lançado hoje. O valor dele normal é 600 e lá. Para quem entrou nesse grupo VIP, está por R$ 147. Com 6 meses de acesso, é um curso completamente online, então tem muita coisa que é publicada aqui, ó, Programa Educadores, que acontece toda quarta-feira. Então tem bastante material. Aí que se você quiser, por exemplo, eu queria aplicar uma brincadeira para os meus alunos e tal, mas estou sem ideia. Vem aqui, ó, vídeos. Vídeos aqui, diversos profissionais vão pondo, né? As brincadeiras, tem outras lives, ó. Esse cara que está falando sobre atenção. Aqui o programa Educador, né? O terceiro episódio. Então tem essa professora com algumas brincadeiras e vai tendo bastante coisa, né? Daqui a pouco aparece um cara que vocês conhecem aqui, ó. Já ouviram falar? Já viram esse cara aqui? Opa. Fez uma live aí no Fala Educador também, e tem diversas possibilidades que acontecem aqui de diversas maneiras, né? Então eu vou estar mostrando alguma coisa para vocês, mas tem um outro negócio que é bem legal, que é isso aqui, ó. Eu não sei se esse cupom ainda está valendo, tá? A Universidade do Brincar, daqui a pouco eu mostro para vocês a plataforma, porque eu também sou inscrito nela. É como se fosse um Netflix, assim, sabe? Com curso, atividade, um monte de coisa que você faz a sua inscrição e tem acesso enquanto você está. Não tem. Tem uma mensalidade, na verdade, né? Não é. Você pode comprar por 6 meses, por um mês, tal. Você decide quando você começa e quando você para, né? E agora, durante a pandemia, eles fizeram uma promoção que o primeiro mês custava R$ 1,99, né? E se você não quisesse continuar depois, você não continuaria. A quantidade de materiais que eles apresentam aqui, a variedade dos materiais é gigantesca, né, cara? Então, vale muito a pena se vocês quiserem conhecer depois. É aqui, ó, Universidade do Brincar, e na hora de fazer a inscrição, você põe esse código UB20, o primeiro mês sai por R$ 1,99. Os outros meses, eles são realmente um pouco mais caros, são R$ 54 por mês, né? Se você fizer o plano mensal. Se você fizer o plano semestral, ele sai um pouco mais barato e tal. Mas aí tudo depende do quanto você vai usar, né? Do quanto você vai, na verdade, se interessar em entrar, né? Nessas paradas da recreação e tal. Porque se não é uma coisa que você tenha como interesse real que você vai fazer, é meio complicado, tá? Mas vamos ver umas ideias aí de brincadeiras. Vamos ver o que a Agnes mandou para vocês. Coelhinhos, aqueçam seus motores. Traga de taca. Aí. Tira Joaquim Pô, tira Joaquim Pô. Tira Joaquim Pô pra ver quem fica com a toca. Vem pra cá, Cauã. Vamos de novo. Coelhinhos, aqueçam seus motores. Troca de taca. Bom, volta, porque aí tem Simon diz. Fala, galerinha, tudo bem? Professor André aqui de novo.
A gente vai fazer mais um vídeo demonstrando a atividade disponível na plataforma para essa semana na disciplina de Educação Física. Essa daqui é o Simon mandou, meu ajudante Arthur que vai demonstrar. E a brincadeira é bem simples. Toda vez que o Simon mandar você fazer alguma coisa, você faz. Quando o Simon não mandar, você não faz. Se você fizer no momento que Simon não mandou, você erra, você perde. Aí você tem que começar de novo. Vamos lá? Vamos lá. Simon mandou pôr a mão na cabeça. Simon mandou pôr a mão na barriga. Simon mandou pôr a mão no joelho. Simon mandou pôr a mão no ombro. Simon mandou pôr a mão no nariz. Mão na cintura. Ah, muito bem. Ó. Simon não mandou pôr a mão na cintura. Vamos continuar. Simon mandou pôr a mão nos pés. Simon mandou pôr a mão na orelha. Simon mandou pôr a mão na boca. Simon mandou pôr a mão no bumbum. Simon mandou pôr a mão na bochecha. Mão no joelho. Ah, muito bem. Simon não mandou pôr a mão no joelho. Simon mandou pôr a mão no joelho. Simon mandou pôr a mão na cabeça. Simon mandou pôr a mão no bumbum. Simon mandou dar uma reboladinha. Simon mandou pôr a mão no nariz. Simon mandou pôr a mão no ombro. Mão na cabeça. Muito bem. Se o Arthur tivesse colocado a mão na cabeça, ele teria perdido, porque Simon não mandou pôr a mão na cabeça. Beleza, pessoal? É bem simplesinho. Então, assim, a gente tem diversas atividades que as pessoas vão contribuindo, né? Os professores, eles colocam as atividades que estão sendo feitas, né? E o que acontece é assim, na verdade, com esse evento aí da pandemia, né? A gente começa a perceber o quê? Muitos profissionais, muitos educadores, eles não estavam preparados, né? Na verdade, não estavam nem sequer esperando uma possibilidade dessa em relação ao que realmente pode acontecer, né? Desse afastamento, né? Então, nós somos preparados para fazer a prática presencial. E muitas vezes, quando a gente muda, né, esse cenário e começa a fazer toda essa parte de ensino remoto, para todo mundo é uma novidade, é uma diferença muito grande. E isso faz, né, realmente a diferença no que a gente começa a perceber. Tudo bem? Vamos ver o que aqui o André Barros fez. Pega polichinelo. Escolhe seus pegadores. Quem é pego tem que ficar em estátua. E para salvar, o colega vai na frente e juntos eles fazem 5 polichinelos. Explica como é que funciona direitinho o exercício. Abre e fecha as pernas simultaneamente. E aí eles vão fazendo. É lógico que alguns acabam fazendo de forma diferente, né? Abrindo o braço e fechando a perna. Mas aos poucos eles vão adquirindo a coordenação para fazer o exercício de forma correta. Beleza, pessoal? Pega polichinelo. Opa! Então tem algumas atividades que são um pouco mais elaboradas, outras nem tanto, né? Por exemplo, quando a gente mostra tudo isso aqui, qual é a ideia disso, né? A gente percebeu o quão simples é brincar, o quão simples é você fazer uma atividade, por exemplo, voltada para uma escola, para o desenvolvimento da criança, mas como isso eu posso usar em qualquer momento do brincar. Então, por exemplo, olha lá, um circuito motor. Boa, garota, vai! Boa, garota! Oi, pode ir.
outra. Isso. Vai. Vai, garota. João, eu vou parar de compartilhar um pouquinho, vamos conversar, daqui a pouco a gente volta aqui. O que você achou dessa última atividade? Teria alguma coisa que você mudaria, que você faria diferente? Ou não? Tipo, gostei da ideia ali, porque ele meio que tá tentando desenvolver Aumenta um pouquinho o seu volume, que tá muito baixo no meu ouvido. Tipo, eu não sei, melhorou ou não? Sim. Tipo, eu gostei do que ele fez ali, porque meio que trabalha o motor e também, tipo, a coordenação da criança, que nem ali no penúltimo exercício, eu acho que era de colocar a mão, e se você perceber, tipo, uma era a mão esquerda e outra era a mão direita, porque ela colocou as duas mãos esquerdas. Sim. Coisa para meio que trabalhar ali esqueci o nome da palavra. Lateralidade. É. Exatamente. O que acontece é assim, a gente consegue brincar, fazer diversas atividades e dentre essas atividades fazer, né, o desenvolvimento de muitas capacidades e qualidades físicas de forma divertida, de forma lúdica, né, brincando, fazendo a criança perceber, né, a ideia, né, do quão gostoso pode ser aprender, pode ser praticar alguma coisa. Uma coisa que eu não gosto, e assim, não é que eu não gosto, às vezes é necessário devido ao espaço, por você estar sozinho e tudo mais, mas você viu a quantidade de crianças que ficaram sentadas esperando? É verdade, tem isso. Se a gente for observar, ele fez uma atividade que durava, vai lá, 30 segundos, 40 segundos, para a criança passar por ali. Se eu tenho uma sala com 10, 12 crianças e eu tenho uma aula de 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos, o que vai acontecer? Esse é mais ou menos o tempo médio, né, das aulas para as crianças. O que vai acontecer? Se eu deixar todo mundo sentadinho esperando o amigo fazer para depois ele fazer, durante a aula inteira ele vai fazer 2, 3 vezes no máximo. O que essa quantidade de vezes realmente vai fazer de adaptação, realmente vai fazer de diferença para a vida dessa criança, né? Diferente, por exemplo, da hora que o André mostrou o pega-pega, que todos estavam fazendo ao mesmo tempo, né? Então, você pode ser pego muitas vezes, e daí o amigo vem te salvar, você vai repetir o polichinelo, você aprende, ou se você não for pego, você vai salvar o seu amigo, você também tem que fazer o polichinelo, então você desenvolve a sua parte motora, né? A possibilidade de criar o estímulo, de criar a quantidade de vezes para repetir, para você aprimorar e você fixar e você melhorar essa condição, ela é muito pertinente, ela é muito importante, tá? Então, uma coisa que a gente sempre fala, e eu gosto de falar bastante nisso, quando eu vou fazer uma atividade, em alguns momentos dentro desse processo, eu preciso ensinar a criança a esperar. Perfeito. Mas esperar quanto? Eu tenho que entender que a criança está ali, ela quer brincar, ela quer fazer a atividade, né? E quando eu deixo ela muito tempo esperando, a possibilidade disso se tornar chato é muito complicado, tá? Olha lá o que fizeram aqui, ó. Cinco bolas. Aldo já foi. Abaixa o arco, Rian. Aldo só tem 4 agora. Deixa cair. Rian vira pra lá. Aí.
Enzo bota as quatro, passa o arco para Enzo. Rian chegou com a 5, bota dentro da lata, passa o arco para Felipe. Enzo já pegou suas 5. Felipe só tem 4. É ao contrário, Felipe. Aí. Felipe já passou de Enzo. Vai, Enzo. Aí, controla. Felipe vai chegar primeiro, Enzo. Felipe vai chegar primeiro, Enzo. Felipe chegou. Passa para a Rihanna. Epa! Então, olha lá, o que acontece é assim, na verdade, aqui, a ideia, né, da atividade realmente é fazer esperar, porque é o quê? É um contest, é um revezamento, né? Então, a gente precisa entender a diferença dos dois trabalhos. Aqui ele faz duas equipes e põe como uma competição, né, de revezamento, e lá era um circuito motor, então ele teria condição de usar mais gente fazendo, né? Ele fez um caminho com um bambolê e depois a criança mudava para colocar os pés e as mãos. Quando o primeiro saiu do bambolê e vai entrar no pé e a mão, o outro já podia entrar. Então eu diminuía esse tempo de espera e aproveitava mais o circuito com eles fazendo. Olha esses dois aqui no labirinto. Cadê? Guga! O tamanho das peças. Eu vou te procurar, vai lá dentro. Oi! Então eu posso, com material simples, né, criar um monte de coisa que a gente pode estar fazendo essa interação, né, com caixa de papelão. Qual é o custo disso, né? É um custo muito pequeno. Então eu posso ter a possibilidade aí de criar atividades, de brincar, né, de fazer essa parte toda recreativa com o objetivo, né, de desenvolvimento que vai agregar muita coisa no que eu estou fazendo, né, em relação aos meus alunos. Olha aqui uma outra atividade de atenção e concentração, que é legal pra caramba. Tapão, rolinho ou trincheira. A palma da mão é uma raquete com o objetivo de fazer a bola passar no meio da perna de um colega. Fez a bola passar no meio da perna do colega, o colega que deixou a bola passar por baixo da perna sai da roda. Vamos lá? Atenção. Quando a bola está pingando, para e começa de novo. Vamos lá, abrir mais as pernas agora para compensar a saída da Olivia. Valendo! Põe no chão, recomeça. No chão, Viviane. Opa!
E agora, hein? Quem vai deixar a bola passar no meio da perna? Uh. Vai lá, recomeça. Do lado. João, conta pra mim. E essa brincadeira, qual a análise você faz dela? Vixe, concentração para não deixar passar embaixo da perna. E o que mais? Você mudaria alguma coisa nela? Ah, o foda é que, tipo, tem gente que não meio que participa, né? Porque, pô, a bola às vezes vai ficar vindo de um lado pro outro e como tinha bastante gente, teve gente ali que nem encostou na bola. O pessoalzinho que tava na esquerda lá. E como que a gente pode resolver isso? Colocando mais bolas, sei lá. Aí, colocando mais bola, perfeito. O que mais? Tem alguma coisa que ele fez que você não gostou? Que você não concorda? Vixe, eu acho que, tipo, que eu tava reparando é que tinha algumas crianças que estavam meio que com uma coluna toda torta ali. Eu acho que isso daí é osso. Eu nem me atentei a isso. Na verdade, o posicionamento que as crianças vão assumir, vão ficar, é até um pouco natural, né, da própria posição que é assumida para o jogo. Mas uma coisa que me preocupa, o que aconteceu com a primeira menina que a bola passou entre as pernas dela? Ela já ficou de fora também. Isso daí é sacanagem. Logo no comecinho ela teve que ficar assistindo. Quanto tempo ela participou da aula, né? Então, eu, por exemplo, eu faço essa brincadeira na escola. Eu faço com 2, 3 bolas. Sempre começo com uma, depois vou pondo mais, né? E o que eu faço é ponto. Então, às vezes eu divido. Eu falo, ó, de tal pessoa um time, de tal pessoa, faço 3, 4 times. E o time, quem bate a bola e faz a bola sair, é ponto daquele time ou ponto da própria pessoa, né? E eu não tiro ninguém da brincadeira. Uma coisa que eu não gosto de fazer, né, é tirar da brincadeira. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma brincadeira que eu vou ter que tirar alguém. Vivo ou morto, por exemplo. Tem que tirar. Quem errou tem que sair. Eu sempre tento criar alguma estratégia, né, para que quem saia continue participando, né, da brincadeira. Então, por exemplo, no Vivo ou Morto, quem sai eu ponho para ser juiz junto comigo. Então, vai fazer junto comigo que estou comandando a atividade, a brincadeira, mas vai ser juiz. Nesse momento, a gente consegue perceber o tamanho da crueldade das crianças em relação a não serem nem um pouquinho, né, permissivas ou aceitar, né, a ideia do amigo errar alguma coisa. Por quê? Ela vai ter a maior atenção do mundo com qualquer tipo de erro ou de falha do amigo, exatamente para entrar lá e falar assim, ó, eu saí, ele vai sair também, né? Você não vai ter a chance de continuar aí de jeito nenhum, porque eu tô fora, vou te tirar, né? Sem dó nem piedade. Então a criança, ela faz isso com uma certa até tranquilidade, vamos dizer assim. Tudo bem? Ó, João, como você está aqui, eu vou te dar um bônus legal pra caramba, que normalmente eu não faço para ninguém. Opa! Eu vou te mostrar o site, né, da Universidade do Brincar. Eu vou entrar ali. Eu tenho acesso completo, né?
eu sou aluno, eu pago para ter os acessos, e aqui eu vou compartilhar com você e vou navegar nela. E como só você está aqui, eu vou deixar você escolher, né, uma das aulas para a gente assistir junto aqui, tudo bem? Então, olha lá, o que a gente tem aqui hoje, já está aparecendo para você ou não? Tá. Então, olha lá, brincadeiras e jogos no século XXI, educação física escolar, né, como incentivar valores e competências, arte e educação na escola, educação Montessori. Aí eu tenho aqui, ó, previsivelmente racional, palestra com Valéria Nakamura, como manter a calma em situações difíceis, e tem outras tantas coisas aqui, se você quiser ver o que a gente tem, por exemplo, Masterclass. O que a gente tem aqui? Vamos ver. Ah, não, peraí, é aqui que eu tenho que ver, aqui, ó, começa aqui. Aqui você pode escolher o que você quer. Então, por exemplo, tá aqui, ó, um tema. Você quer falar, por exemplo, o que você quer ver? Humanidade lúdica, neurociência, tem O aqui tema não vários. tá aparecendo para mim, não, professor. Não apareceu isso aqui? Eu tô vendo seu mouse, mas quando você clica, não aparece as opções, sabe? Tá, então eu vou ler para você, ó. Tem artigo, audiobook, biologia da infância, brincadeiras e jogos, carreira, carreira e prosperidade, comportamento infantil, decisões, fases da vida, gestão e negócios, humanidade lúdica, neurociências e o brincar. Aí tem a Rádio Universidade e a universidade, as lives da universidade. E de conteúdo, repete, é a mesma coisa. O que você quer ver? Vixe, não tem, acabou. Daqueles que você falou? Sim. Neurociência da... Como que era? Neurociência e o brincar? É. Então vamos lá. Neurociência e o brincar. Vamos lá. Vamos buscar neurociência e brincar, então. O que? Olha lá. Tá aparecendo para você aí? Tá. Vamos começar aqui? Na primeira aula, os neurotransmissores do brincar? Ou você quer ir para neurônio espelho ou neuroanatomia da atenção? O que você quiser. Deixa eu ver. Coloca a terceira aula mesmo, neuroanatomia. Neuroanatomia? Vamos lá. Se não aparecer para você, você me fala. É pequenininho, é 6 minutos, acho que dá para você ver as 3. Olá, pessoal. Esse é o nosso terceiro episódio da série Neurociência e o Brincar, e hoje eu quero falar sobre a atenção na infância, a atenção da criança, como se desenvolve, que atenção é essa, né? Que mecanismos são esses implicados na atenção, que é base para chegar à aprendizagem, atenção, memória, a partir de percepções. Então, trago o nosso cérebro aqui, para a gente mostrar anatomicamente como acontece a atenção, vou falar da atenção motora e da atenção visual. Então, aqui nós temos a testa, né, o frontal, temos a nuca, o occipital, os temporais e parietais. Então, eu vou abrir o nosso cérebro para mostrar para vocês a base do cérebro, que é o tronco encefálico, a medula que vem da coluna, entra pelo bulbo medular e vai chegar numa areazinha que nós chamamos de tálamo. O tálamo é feito de núcleos talâmicos.
Então, a base da atenção motora é o tronco encefálico, é o responsável pelo tônus e o equilíbrio. Quando a criança está fazendo um exercício de tônus e equilíbrio, ela está atenta, porque ela está estimulando a atenção, que é uma função psicológica superior, que Vygotsky estudou tanto e nos deixou um legado de conhecimento, e também através do seu discípulo, que foi Alexander Luria, né? Ele seguiu esses estudos e se aprofundou. Então, a base da atenção motora vem do tronco encefálico, através do tônus e equilíbrio, exercícios de tônus e equilíbrio. Por isso, por exemplo, quando a criança está fazendo um trabalho de pensamento, além dela estar estimulando 81% dos neurônios espelhos, que nós já falamos no encontro passado sobre os neurônios espelhos, ela está também trabalhando tônus e equilíbrio. Normalmente ela não consegue nem falar, porque esse exercício de praxia fina, de coordenação fina, ele é hierarquicamente precursor da oralidade, da oromotricidade, da fala. Então, é muito importante que a criança, que o bebê comece a fazer esses exercícios de mãos para aprimorar a mesma área que estará implicada na fala. Seguindo, então, nós temos o tálamo e o núcleo talâmico, a parte anterior, nós chamamos de núcleo pulvinar, ele é responsável pela atenção visual. E aí vem uma peculiaridade muito interessante entre o cérebro do adulto e o da criança. A criança desenvolve a atenção de baixo para cima, do motor, do sensorial, dos estímulos táteis, olfativos, auditivos, realmente dos sentidos, para o córtex, para o pré-córtex, né? Para o pensar, é da ação, do sentir, agir para o pensar. Então, ele desenvolve um mapa que nós chamamos em neurociência de mapa de saliências. A criança precisa do tridimensional, de sentir o objeto para desenvolver a atenção em cima daquele objeto. O adulto, ele faz o caminho contrário. Ele faz um mapa de prioridades, um mapa semântico. Então, ele pensa e aí ele procura a atenção, ele busca a atenção naquilo que ele está pensando. A criança não tem ainda desenvolvido, a criança pequena não tem desenvolvido isso, ela vai chegar lá. Então, por exemplo, uma criança de 8 anos ou de 7 anos, ela já consegue entrar num local dizendo assim, onde é que está aquele quebra-cabeça que eu quero jogar? Isso é um mapa de prioridades, ela está agindo das funções executivas do pensar, do pré-córtex, para o tronco encefálico, para esse sentido, porque ela já tem desenvolvimento. Agora, uma criança pequena, de 3, 4 anos, ela ainda não consegue realizar muito bem essa função, salvo ela já tenha grandes estímulos feitos desde bebê. Então, ela sempre vai partir da entrega, do experimentar o objeto, e aí estará focada na atenção. Então, a atenção visual, ela tem o seu núcleo, né, anatômico, no núcleo pulvinar, que fica na parte anterior do tálamo, que é dentro da lâmina medular, a última base, né, que vem da medula, vem tronco, vem diencéfalo, onde fica o tálamo, o hipotálamo, que é um grande presidente do cérebro, ele rege várias atividades, né, todas praticamente as atividades, e o mais interessante, que eu vou mostrar num outro vídeo, que o tálamo está ligado ao somato sensorial que eu já falei anteriormente no vídeo passado. Quem não viu o vídeo passado, vá lá e veja antes de ver esse, para entender que o sistema de neurônios espelhos está interligado, que o cérebro é uma grande orquestra harmônica, uma sinfonia, onde tudo está interligado e tudo faz a sua função, mas não ao mesmo tempo.
No próximo encontro, então, seguimos um pouco mais sobre as funções psicológicas superiores e o brincar. O brincar é a ciência da criança. Beijos lúdicos a todos. Vamos fazer o seguinte, para não ficar perdidaço, vamos desde a primeira. Fica ali, meu Deus do céu. O quê? Eu me perdi de tudo. Oi, ficou perdido aí? Fiquei, ela. Tem que manjar. Como que é? Não entendi. Não, ele tem que manjar. Você tá falando longe. Pra entender direito. Não deu para entender? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer desde a primeira aula para você entender. O que acontece é o seguinte, cara. Tudo que a gente faz, ele está relacionado ao nosso sistema nervoso, às sensações, à interpretação do que a gente faz, do que a gente sente. Tá tudo diretamente relacionado a esse sistema nervoso. Então, o que a Liana faz aqui, e esse é o curso que ela está lançando hoje, né, que é a Neurociência e Aprendizagem, é para entender exatamente esse processo do aprender quando a gente está, né, fazendo, e a gente vai, ela, nesse curso que ela está lançando hoje, nem tanto, mas a gente sempre relaciona a sensação do brincar, a experiência. Por quê? Porque toda a experiência que é positiva, o nosso cérebro ele vai guardar na memória, né? De uma maneira muito fácil da gente resgatar, da gente entender, da gente aprender melhor, tá? Então, muitas das vezes, quando a gente faz uma atividade dessa forma, né? Eu não consigo, eu não vou, por exemplo, registrar imediatamente, né? Se eu não faço dessa forma, desculpa. Se eu faço uma atividade que eu não goste, né? Eu vou guardar ela na minha memória como uma atividade ruim. Então, numa possibilidade de repetir essa atividade, eu vou me afastar, eu vou deixar de fazer. Por quê? Porque não foi uma experiência prazerosa, não foi uma experiência adequada quando eu fiz a primeira vez, entende? O nosso cérebro, ele busca sempre o que a gente gostou, né? Então, a gente vai entender isso um pouquinho agora, quer ver? Ó, essa aqui é mais rapidinha ainda, eu tenho que marcá-la como concluída, isso, e passa para você. Olá, meu nome é Liana Pintuto Belo. Sejam bem-vindos à série Neurociência e o Brincar. Nessa série nós vamos falar sobre essa caixinha mágica que é o nosso cérebro e a sua relação com o brincar. Miguel Nicoleles, um neurocientista brasileiro, nos diz que o cérebro funciona como uma orquestra sinfônica. E quando algum instrumento, alguma coisa não está certa nessa orquestra, é que surgem os transtornos, né? Os distúrbios, as lesões. Mas aqui nós vamos falar sobre o brincar. E durante os nossos episódios eu vou apresentar para vocês as diferentes áreas envolvidas no brincar e por que o brincar é o aprender da criança. Porque os professores precisam conhecer o processo de desenvolvimento do cérebro da criança e como ele aprende por diferentes sentidos. Onde estão esses sentidos e por que as crianças precisam da experiência para aprender e por que é através do lúdico que elas aprendem. Nosso cérebro, ele é movido por um laboratório químico, que são os neurotransmissores. E no brincar, os principais neurotransmissores são a dopamina
que é a motivadora, né, da aprendizagem, da euforia, da alegria, da vontade, do desejo. A serotonina, responsável pelas memórias. No brincar, está presente a memória episódica e procedimental. Então, são memórias permanentes. A memória lúdica é permanente. Nós não esquecemos o que nós vivemos na infância. E também a ocitocina. A ocitocina é responsável pelo vínculo. Então, brincar é construir vínculo com o ambiente, com os outros, comigo mesmo, com os objetos. A ocitocina está muito presente nesse processo. Então, nos próximos episódios, nós vamos ir dissecando esse movimento todo de estudo sobre o cérebro humano e o brincar. A neurociência e o brincar. Espero vocês no próximo episódio, na próxima sexta-feira. Iremos falar sobre um sistema envolvido diretamente no brincar. E quando ele tem alguma perturbação, aparecem certos transtornos ou distúrbios ou doenças ou patologias que estão envolvidas no não brincar, na dificuldade de brincar. Beijos lúdicos a todos! Entendeu um pouquinho melhor agora qual é o processo, João? Sim. Isso daí ela meio que fez mais um resumão de como vai ser a... Isso. Então, é que, na verdade, como a gente começou lá na última, acaba dificultando para você. Então, a gente vai ver a 2 agora. Olha que boiada que você tá tendo, hein, cara? Para fazer isso aqui, paga caro para inferno. Mas você tá com moral comigo, só você que apareceu. Olá, pessoal. Meu nome é Liana Tubelo e sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Neurociência e o Brincar. Hoje eu vou falar sobre um sistema muito importante no cérebro da criança, chama Sistema de Neurônios de Espelhos. Em 1998, Giacomo Rizzolatti, um cientista italiano, pesquisando com macacos, descobriu que eles imitavam o seu comportamento durante o momento que ele estava comendo um sorvete. E em 2005, Rizzolatti estende para o ser humano e publica os resultados de suas investigações com crianças. Então, o sistema de neurônio espelho, até os 3 anos de idade, a criança tem 1/3 do seu cérebro desses neurônios, que são neurônios da imitação, da empatia, da teoria da mente. Então, em 2005, quando ele fez essa investigação, ele descobriu que toda criança tem um comportamento específico que se chama ação-observação, observação-ação. E ele descobriu que o córtex somatosensorial, né, essa parte verdinha, que é o somatosensorial, que é o laranja, juntamente com o occipital, onde é o comando da nossa visão, eles juntos captam ao olhar, a criança ao olhar outra brincar, ou um adulto a fazer uma atividade, a mesma região que está sendo ativada no cérebro de quem está fazendo a ação, também está sendo ativada no cérebro da criança que está observando. Nós também fazemos isso. Quando a gente está observando qualquer coisa, o nosso cérebro também entra em atividade das mesmas regiões, como se a gente estivesse fazendo a ação com o nosso corpo. Então, essa região muito importante para a aprendizagem social. No espectro autista, no ser humano que tem esquizofrenia ou algum transtorno de personalidade antissocial ou bipolaridade, existe uma redução desses neurônios. Não quer dizer que não existam, mas ele tem uma redução, assim como uma redução da ocitocina, né, que é um neurotransmissor importante
para a construção do vínculo social com o outro e também comigo mesmo. Então, fica uma dica aqui para vocês. Quando eu estou com as crianças em casa, agora que estamos com as crianças em casa, elas estão nos observando o tempo todo. E mesmo num brincar heurístico, onde você disponibiliza um monte de atividades, de materiais para ela brincar, ela necessita ter uma borda, um limite para esse brincar, porque assim você está colocando de forma concreta para ela que o brincar dela não é pela casa toda. Então, fica aqui a dica, constitua um tapete, qualquer material, uma toalha de rosto que seja, onde ela enrola, ela coloca no cantinho, ela sabe que aquele é o material dela para ela dispor e brincar no seu espaço de brincar. Porque depois que ela brincou espalhada, você não poderá reclamar que ela está brincando de novo, está espalhando as coisas pela casa. A criança, ela aprende pela imitação. Então, se eu sou organizada e se eu dou essa organização para a criança, ela seguirá. Então, no nosso próximo encontro, nós iremos falar sobre a atenção, um dos tipos de atenção da criança no comportamento do brincar. Até lá, beijos lúdicos a todos. E aí, Johnny? Entendendo melhor Foi mais agora? de boa entender, foi. Eu só fiquei curioso ali porque que ela falou que, tipo, as pessoas com bipolaridade têm, acho que é menor nível de ativação, menor quantidade de neurotransmissores ali, principalmente da oxitocina. Tem menor porque é o seguinte, é menor nível de transmissores, é menor quantidade de transmissores. Porque esse distúrbio, né, que a gente pode dizer assim, da bipolaridade, ela divide, na verdade, a captação desses neurotransmissores para fazer essa passagem, né, do sinal. Então, por quê? Porque a nossa atenção, ela é única, né? Não tem como você ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu foco a minha atenção em alguma coisa, eu tiro toda a atenção das outras. Então, por exemplo, quando você fala assim, não, professor, eu estou prestando atenção em você que está falando para mim, mas eu estou olhando o vídeo aqui no meu celular. Então, 50% da sua atenção está no celular e 50% no que o professor está falando. Agora, se a ideia do que está passando ali no celular for mais interessante do que a do professor, ou você desliga completamente do professor, ou então você vai deixar, tipo assim, 90% da atenção no que te interessa mais e 10% no que está acontecendo. Quem tem a bipolaridade, ela não consegue fazer esse foco. Então, por isso que ela vai de um extremo ao outro muito rapidamente. Por quê? Porque esses neurotransmissores da atenção e do foco, eles não são nem produzidos na quantidade correta e nem captados, nem utilizados da melhor maneira possível. Entendeu? Agora eu entendi. Quer ver a aula 3 de novo para ver se entende melhor antes de ver a 4? A aula 3 o que me deixa perdido na aula 3 é porque, tipo, é muito nome anatômico que, infelizmente, tipo, eu tô tendo aula com a sua filha de anatomia do cérebro, essas coisas, Sim. Só que, tipo, eu não consigo pegar o nome se eu não estiver ali pessoalmente vendo a peça, meio que identificando, saca? Então, tipo, enquanto não Entendi. tiver aula prática dessa anatomia, eu vou ficar perdido para lembrar os nomes. Tá, tudo bem. Então vamos para 4? Bora. Então vamos lá. Aula 4. Olá, meu nome é Eliana Pinto Belo e seja bem-vindo ao 4º episódio da série Neurociência e o Brincar,
Hoje eu vou dar sequência ao episódio anterior, quando eu falei sobre a atenção seletiva da criança. Então, só para recordar, nós falamos que na criança a atenção parte do motor, né? Então do tronco encefálico em direção ao pré-córtex, ao pensar. Ela tem um mapa de saliências, ela produz um mapa de saliência. Essa atenção é chamada de atenção seletiva exógena. Já o adulto, ele produz um mapa de prioridades, então ele faz a atenção seletiva endógena, é o processo contrário. Então hoje eu quero trazer para vocês duas descobertas que ganharam o Prêmio Nobel em 2015 de dois neurocientistas chamados Edward e May Moser, baseado no trabalho de O'Keefe de 1977, onde ele descobriu as células place cells, né, as células que mapeiam o espaço. Já May Moser e Edward descobriram as grid cells, que são as células de grade. Então, eles só comprovaram a importância que a criança pequena tem de desenvolver sua aprendizagem através da tridimensionalidade. Ela precisa de objetos, ela precisa do espaço. E ela faz os movimentos sacádicos, que eu já citei no episódio passado, que trabalha com o movimento. Então, tudo que se movimenta, a criança mapeia. E ela faz um mapa hexagonal com 6 triângulos. O mapa ele é triangular, formando um hexágono. Isso vem muito ao encontro dos estudos de Fibonacci. É incrível o quanto a neurociência vem comprovando estudos anteriores, muito antigos, até com pouca tecnologia e recursos, que os nossos cientistas foram capazes através da observação. E a criança é o grande observador. Então, é necessário para a criança a tridimensão. A gente apresenta a bidimensão para eles a partir dos objetos e do ambiente, e não diretamente com o papel ou a imagem, né? Inclusive, existem 3 níveis dentro do espectro autista, e a gente precisa avaliar o autista para saber em que nível ele está e como ele aprende, o que ele precisa necessariamente. Alguns ainda precisam do objeto, da tridimensão. Outros já podem trabalhar com a imagem, né, com a figura, com a bidimensão. Então, é muito importante que a gente aprenda, quem não sabe, a avaliar tanto o seu educando, né, quanto o seu paciente. Todo o trabalho que se faz, tanto pedagógico como terapêutico, deve partir da boa avaliação. Beijos lúdicos a todos. Deixa eu conversar um pouquinho com você, antes da gente continuar, se você quiser. O que acontece é assim, João, quando a gente tem esse acesso, né, a materiais mais complexos igual são esses, né, que a Liana tá apresentando, a gente começa a entender, né, o porquê da necessidade do estudo contínuo, da atualização contínua, né, e dos níveis de interesse que a gente desenvolve. Por quê? Porque quando eu falo de recreação e lazer, eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de brincadeiras e jogos. Acho que, se eu não me engano, está no primeiro semestre ainda. Foi no primeiro semestre, né? Então, quando a gente fala de brincadeiras... brinquedos e brincadeiras, alguma coisa Isso, assim. Jogos, brinquedos e brincadeiras, exatamente. Quando a gente fala desse brincar, né, dessa prática do brincar, muitas vezes as pessoas que fazem o brincar, ensinar o brincar é meio complicado, porque assim, foi o que ela estava falando, né? Faz parte da natureza do ser humano a brincadeira. Então, a gente desenvolve esse brincar, esse interagir, essa ação toda que a gente faz através de imitação, né? O neurônio espelho, ele entra aí nessa dinâmica como uma ferramenta de aprendizagem que a gente tem
ao observarmos outras pessoas e começarmos a reproduzir o que vemos nela, né? E a gente reproduz o que é interessante, o que a gente acha legal, o que traz de alguma forma para a gente um interesse direto, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente vê a necessidade de estar estudando, de estar se informando e se atualizando, principalmente, para que você consiga direcionar o que você quer dentro da sua área de atuação. Eu atuo no brincar, eu atuo com a recreação, eu atuo nessa formação da brincadeira. Muita gente que não tem o conhecimento teórico sobre isso vai falar que o brincar não traz nada de proveitoso, não traz nada de benéfico para quem brinca. E essa pessoa está absolutamente errada. Por quê? Porque esse brincar traz sim aprendizagem, traz sim desenvolvimento em todos os sentidos. E quando a gente não entende esse tipo de coisa, a gente acaba ficando sem a argumentação adequada para mostrar a importância do que a gente faz. Então, por exemplo, quando a gente fala da educação física, não é o caso de vocês que estão num curso de bacharelado, mas quando a gente fala da educação física escolar, né, ela muitas vezes ela é desvalorizada por diretores, por coordenadores de escola, porque eles acham que é simplesmente pegar, jogar a bola e pronto, né? Infelizmente, alguns profissionais de educação física, alguns professores de educação física realmente fazem isso. Chegam lá, dão a bola e falam, ó, galera, joga hoje aí que tá tudo certo, né? E isso acaba limitando e prejudicando o nosso trabalho, por quê? Pela irresponsabilidade de alguns profissionais de não mostrar o verdadeiro valor do nosso trabalho, o verdadeiro valor da nossa profissão, na questão de formação integral da pessoa, acaba queimando o nosso filme. E daí a gente Muito fica. professor é assim, né, professor? Tipo, nossa profissão, digamos assim, é meio que sofre esse bullying, porque, tipo, muito professor faz isso mesmo. Eu acho que minha vida estudantil inteira, praticamente, acho que só um ano, quando eu estava no fundamental, lá no 7º, 6º ano, alguma coisa assim, que eu tive realmente professor que buscava outras atividades. O resto era literalmente, dava uma bola, joga aí, dava, tipo, futebol, dava uma bola de queimada, joga aí, queimada. Foi literalmente assim, era, tipo, sempre aula livre. E no Sim, ensino médio, tipo, tinha um professor que ele realmente dividia várias matérias, várias atividades diferentes, que dava aula para uma outra sala, e tinha minha professora que chegava lá e dava bola para nós jogar. Não que as molecadas ou eu na época reclamasse, mas é um bagulho que, querendo ou não, né? hoje você consegue perceber o quanto era ruim, né? Sim, sim. Então, o professor que faz isso na escola, né, infelizmente, quando ele faz isso, ele é o professor mais legal que tem. Porque quem tá lá quer jogar. E daí, por exemplo, se a gente fala dos meninos que gostam de futebol, né? Se o cara der toda a aula uma bola de futebol para eles, vai ser a melhor aula do mundo. Só que o que ele contribuiu na formação dessas pessoas? Em relação a, por exemplo, a cultura corporal, a cultura de movimento, a cultura esportiva. Muitas vezes a gente fala assim, mas os outros esportes não são divulgados no Brasil. Não são mesmo, ninguém conhece. Se a gente começa um trabalho na escola e ensina os outros esportes, não vou dizer ensinar, né? Mas apresenta, né? Por quê? Porque a escola também não tem essa obrigação ou essa função da formação de futuros atletas. Mas eu posso, na escola, conseguir isso se eu tiver treinamento, se eu tiver interesse
tanto da direção, da coordenação, dos alunos, dos pais, dos professores, eu posso fazer. Já fiz muitos times de competição em escolas, pelas escolas que eu passei. Mas já tive escolas que o pessoal não tinha interesse, mas eles queriam conhecer. Então, por exemplo, eu montei um projeto um ano que eu trabalhei 10 modalidades esportivas diferentes com todos os alunos da escola. Então a gente começou com futebol, basquete, vôlei, handebol, aí eu vim para o atletismo, fui para ginástica artística, ginástica rítmica, fui para as lutas, trabalhei badminton, trabalhei hóquei na grama, trabalhei rugby e teve mais um. E golfe. Então, professor, mas como que você fez isso? Eu não tenho material de nada. Tudo adaptado. Então, o golfe era cabo de vassoura, era bolinha de tênis, que eles faziam um buraco na quadra de areia para tentar fazer. Mas qual era o meu objetivo? Era desvirtuar a visão do golfe? Não. É que eles entendessem como funciona o processo. Aí eu mostrava, né, o material oficial. Por exemplo, quando eu dei o golfe, eu não tenho material na escola. Mas eu fui lá no Clube de Campo Santa Rita, né, que lá tem muitas pessoas que jogam golfe, e inclusive tem um professor de golfe lá que dá aula para crianças. Conversei com ele um dia e um dia ele foi na escola, levou o material dele, levou lá 20 tacos de golfe, 20 bolinhas oficiais. Então ele mostrou o material, as crianças entenderam como funciona, como faz, qual era a diferença do que a gente estava fazendo. Ele levou vídeo, né, de jogos de golfe, de competições. Então, eu consigo fazer essa transição, vamos dizer assim, entre o só jogar, o aprender pelo jogo, com a transição da cultura corporal, da cultura esportiva, de entender os processos, entender os procedimentos. É claro que é muito mais gostoso jogar, aprender a jogar jogando, sem dúvida. É muito mais prazeroso, é muito mais lúdico, mas se eu não tenho a mínima ideia de como isso acontece, fica difícil. O meu cérebro não consegue associar, ele não cria, né, os neurotransmissores adequados para que eu vá transportar essa experiência para a minha memória de longa duração, para que eu tenha uma satisfação e um significado para o que eu estou fazendo. Então, às vezes eu falo com as pessoas, né? Pô, a gente precisa entender da fisiologia, da neuroanatomia, né? Da neurociência, para quando a gente vai falar, por exemplo, da aprendizagem. Esse semestre, infelizmente, com essa pandemia que a gente teve, todo esse problema que a gente está enfrentando ainda, ele acaba tendo um certo prejuízo, porque, que nem você falou, eu não consigo guardar o nome se eu não estou ali na prática, né? Agora, quando a Liana ela apresenta, ela mostra lá o cérebro para você, ela indica o local, já é um passo além do simplesmente, por exemplo, você ler, do simplesmente você ver. É claro que é melhor para a gente se a gente puder estar com o material na mão. Nós da educação física, nós somos muito sinestésicos, né? A gente precisa dessa parte concreta, a gente precisa pôr o nosso corpo em movimento, ter uma participação efetiva corporal sinestésica para que a gente crie o significado. E isso é normal, faz parte da nossa profissão, né? Que está diretamente envolvida com isso e faz parte também da ideia dessa utilização dos neurônios de espelho. Por quê? Nós aprendemos através do movimento. Ah, é por imitação? É por imitação. Mas depois que eu saio da fase da infância, como a Liana falou, que vem, né, a minha orientação vem do movimento, vem do corporal e vai para a escolha. Quando a gente está na fase adulta, que a gente faz a prioridade, a escolha para vir para o corporal, é o que você falou. Eu aprendo quando eu tenho a peça na mão. Então você faz a escolha de
tocar a peça, de pegar a peça e ali você identificar o que você está procurando, o que você está utilizando e tudo mais. Mas por que que isso acontece? Pelo seu período de desenvolvimento. Você já passou pelo período da infância que você precisava do movimento. Hoje você tem o discernimento, o conhecimento e o domínio corporal e o desenvolvimento neural adequado para conseguir entender esse processo e fazer o sentido contrário. Tudo bem? Bom. Só voltando um pouco no que você tinha falado, Diga. só para explicar o que aconteceu comigo também, foi que, tipo, o professor, ele meio que mostrar as outras coisas que tem, não só o futebol, por exemplo, na escola, principalmente. Sim. Eu, até o começo do 3º ano, eu literalmente, juro pro senhor, eu não sabia nada sobre basquete, eu não sabia nada sobre vôlei. Eu literalmente só sabia as regras do futebol, futsal e, sei lá, ping-pong, que era que a gente jogava também. E, tipo, eu não fui aprender sobre isso na escola também, tipo, sobre as regras do vôlei nem do basquete. Eu gosto, tipo, desde criança, assim, bem pequenininho, eu sempre gostei daqueles desenhos japoneses, que todo mundo chama de anime. Sim. Aí eu comecei a assistir e pegar gosto pelo tema de esporte, desses desenhos. Aí eu assisti, tipo, de vôlei, de basquete, um que era de corrida, essas coisas. Eu só aprendi e sei hoje, tipo, pelo menos o básico ali das regras, já que eu não tive a convivência prática, só assistir assim. E as que eu sei foi literalmente por causa disso. E foi por causa disso também que eu peguei mais gosto hoje em dia por esses dois esportes, que é o vôlei e o basquete. Eu prefiro 1000 vezes mais vôlei e basquete hoje do que futebol. E olha que, tipo, eu nem joguei isso, só assisti, sabe? Tipo, não tive uma vivência prática. Então, e isso acontece por quê? A gente começa a entender, João, por exemplo, você teve querendo ou não, né? Eu não sou psicólogo, não posso afirmar uma coisa dessa, mas você teve uma vivência que não foi satisfatória para você, né? Enquanto pensar em prática, né? Tanto do vôlei como do futebol, do basquete, né? Porque você ficou batendo na mesma tecla o tempo inteiro, como você falou, era futebol ou queimada. Chegava lá, dava a bola, jogava e pronto. Se de repente essas aulas de futebol tivessem sido diferentes, não só o dar a bola e jogar, você tivesse trabalhado o fundamento, entendido a regra, desenvolvido, ele poderia abrir a possibilidade de entrar em outras modalidades. Só que, infelizmente, essa acomodação, essa zona de conforto de muitos professores, que aconteciam no passado e, infelizmente, acontecem até hoje, faz com que a gente, né, perca o período sensível, né, de aprendizagem, de desenvolvimento, e isso vai acontecer depois. Acontece, né? Eu posso aprender depois que eu passei do meu período sensível, eu posso. Só que as lacunas vão ficar, o desenvolvimento que seria o melhor, o mais adequado para aquela determinada condição no período sensível, já foi perdido. Então, algum tipo de prejuízo eu vou ter, né? E você, por exemplo, através do desenho, através de outras fontes de informação, conheceu o voleibol e o basquete. E hoje você tem interesse, tem uma satisfação, tem uma alegria maior em vê-los e por isso você tem essa preferência. Embora não tenha feito tanta prática quanto fez do outro, que se tornou uma prática traumática. Eu tenho muita vontade de jogar, mas, tipo, não tenho experiência prática, só, digamos assim, teórico um pouco das regras. Mas relaxa, se nada mudar lá na Anguera, continuar tudo do mesmo jeito, eu que vou dar aula de basquete e voleibol para vocês, né? Eu dou todos os esportes de quadra. Eu que dou os esportes de quadra, a não ser o futsal,
que é com o Dorival, né? O futebol e o futsal. Mas o handball, o vôlei e o basquete sou eu. Se não tiver mudança. Por exemplo, esse semestre, por conta, né, de horário, eu não consegui assumir o basquetebol. Então ficou com a professora Lia. Eu dei só o voleibol. Entendeu? Então, se nada mudar, essas são práticas que nós vamos fazer e eu pretendo fazer muita prática mesmo. Por quê? Porque a ideia dessas modalidades, que são essas modalidades esportivas, a gente chama elas de blended. Né? O que é a modalidade blended? Você faz a parte teórica no AVA e quando você vai para a faculdade, a gente faz só a prática. Então a gente vai ter 1 ou 2 aulas na sala de teoria e o resto é tudo quadro e prática. Entendeu? Ô, Luca, aí sim. Fica bem mais gostoso. Então, a ideia é que a gente consiga fazer esse desenvolvimento, mas com as possibilidades, né, de entender todo o procedimento. Então, às vezes, as pessoas viram para mim e falam assim: ah, professor, a gente não vai jogar vôlei, a gente não vai jogar basquete. Pode até ser que a gente consiga jogar, mas a ideia dentro da faculdade é que a gente consiga desenvolver o processo de vivenciar, de ensinar. Eu tenho que aprender como eu vou ensinar meus alunos, né? E o jogo pelo jogo, ele nos ensina, né? Mas podem ficar aí os problemas do professor entender que se eu der a bola, o aluno vai jogar, ele aprende sozinho e eu não faço mais nada. Então, eu faço as duas coisas. Eu faço a parte do jogo, principalmente com jogos adaptados, jogos pré-desportivos, que vão me levar a entender a dinâmica daquela modalidade, mas eu desenvolvo também o fundamento da modalidade. Como eu passo a bola? Como eu recebo a bola? Como eu arremesso para a cesta ou para o gol, no caso do handball, né? Ou para a cesta, no caso do basquete? Como eu vou me aproximar da rede para fazer uma cortada? Se eu sei que a regra não me permite tocar na rede e eu tenho que deslocar para ela, a tendência é meu corpo continuar indo. Então tem uma série de coisas que a gente vai trabalhando, né? De coordenação motora, de domínio corporal, de experiência espaço-temporal, para que eu consiga entender esse processo da dinâmica do jogo. E se eu não tenho, por exemplo, tanta afinidade com a modalidade, se eu não gosto, se eu não conheço, se eu nunca vi, usar a atividade lúdica, usar a recreação para conquistar a pessoa, para ganhar a pessoa em relação à satisfação dela de jogar, de brincar, de participar, é o principal objetivo, o principal comando que a gente vai fazer. Entende como funciona o negócio? Aham. Não, tá certo. E a ideia é a gente fazer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, deixa eu te mostrar outra coisa, João, que é bastante importante, que é isso aqui, quer ver? Ó. Agora, saindo da universidade, voltando para a página da Brincadeiras e Jogos, essa é uma página do Facebook, né, gratuita. Tá aparecendo aí para você? Tá. Então, o que acontece é assim, ó, se você entrar nessa página aqui da Brincadeiras e Jogos, você põe lá curtir e tal, você vai receber todas as informações, né, direto, tem acesso a todo esse material de forma gratuita, e é claro, o que esse negócio está subindo, cara? Pera aí. É que o mouse ele enroscou aqui, pera aí. Vou voltar lá. O meu mouse, cara, eu passo naquele coisinha de rodar, ele enrosca e daí já era. O que acontece é assim, eu tenho a possibilidade, João, de estar vendo tudo isso aqui, e que nem eu falei para você, aquele material que a gente viu na Universidade do Brincar. Se você, por exemplo, tiver interesse em conhecer, explorar, quiser fazer mais, estudar um pouco mais, você pode entrar aqui, ó, universidadedobrincar.com.br e fazer sua inscrição. Utiliza esse código aqui, ó, para inscrição, UB20. O primeiro mês você vai gastar R$ 1,99.
Aí você tem um mês para explorar todo o material que está lá, para conhecer, para ver, para estudar, para assistir o quanto você quiser. E daí, na hora que vencer o mês, se você não quiser renovar, porque daí o preço fica maior, você pode cancelar. Então, de repente, se você se interessar por esse material e coisas assim, é bem legal você conhecer, né, essa possibilidade da Universidade do Brincar usando esse código, porque você vai pagar R$1,99. E você vai ter o mesmo acesso que eu tenho, né, porque o acesso ele é integral, independente do valor, né, para você explorar aí uma série de materiais, um monte de coisa que é muito interessante. Aí você fala para mim, professor, pô, eu tô sem grana, não dá nem R$1,99 eu posso pagar. Beleza, entra aqui no Brincadeiras e Jogos, pelo Facebook, você deve ter Facebook, né? Põe aí Sim. curtir e fica com todo o acesso. Então, por exemplo, esses programas, essas lives, essas palestras que tem aqui, também tem lá. E, por exemplo, você fala assim, ô professor, quarta-feira à noite eu não faço nada. Toda quarta-feira, aqui pela Brincadeiras e Jogos, está tendo esse programa aqui, ó, Encontro de Educadores, né? Essa é a terceira, essa quarta-feira agora que passou foi o terceiro episódio, né? Então vem 2 ou 3 professores que vão dar palestras, que vão falar sobre as atividades toda semana, gratuito. Esse Fala Educador é uma live que acontece todo domingo às 9 horas da noite, né? Cada semana é um professor que está lá falando de um assunto diferente. Também é gratuito, entendeu? E você pode mandar perguntas, você pode interagir, né? Então, as fontes de informação, as possibilidades, né, de buscar conhecimento, de estar vendo as pessoas, né, atuando, falando e transmitindo o conhecimento, elas são grandes, elas são inúmeras. Depende muito da gente, né, e buscar, né, tentar encontrar, saber procurar, porque também tem muito profissional que não sabe procurar, que não consegue mediar, né, essa possibilidade, por exemplo, da procura, né? Como eu vou encontrar, o que eu vou encontrar com as pessoas, né? Onde eu vou procurar? Aí ele vai, pega uma fonte que não é tão boa assim e acaba se perdendo, né? Acaba, na verdade, não é se perdendo, é perdendo tempo, né? Sobre o assunto, né? Por exemplo, ó, você viu a hora que o Paçoca mostra aquele livro Homo Ludens na primeira live que eu passei? A hora. Vixe, entrei meio atrasado aí. Acho que eu Sim, tô entrei, era umas atrasado? 8h20, tava no finalzinho, se eu não me engano. Ah, tá. Então, lá naquele vídeo, o primeiro vídeo que eu passei, ele fala de um livro chamado Homo Ludens. Aqui, ó, nessa live, ele comenta os capítulos do livro. Ele fala, né, sobre o que o livro realmente está mostrando. Então tem várias coisas que a gente pode achar aqui, né? Por exemplo, essa aqui, ó, fazendo peão com CD velho, tá? Então eu tenho uma série de possibilidades que vão me aparecendo, né? E a gente consegue desenvolver, né, um monte de coisa sobre o nosso trabalho como um todo. Entra, né, na página, dá uma explorada, fuça um pouco aqui, você vai ver, tem bastante coisa legal, né, que a gente pode estar fazendo, estar desenvolvendo e aprendendo bastante. Beleza? Pode deixar. Demorou. Então, Johnny Quest, por hoje é isso, cara. Agradeço muito aí a sua presença, sua participação. Se quiser falar alguma coisa, sou todo ouvidos. Ah, não, tá de boa. Valeu, professor. Só um bom final de semana aí pro senhor. Obrigado.
Para você também. Valeu. Aproveite o final de semana que vai chover e descansa. Que semana que vem tem prova, hein, Neguinho? Semana que vem o bicho vai pegar. Já pus as provas todas no sistema, já tá lá. A de vocês vai abrir na sexta-feira às 8 da manhã e fecha no sábado às 8 da manhã. Não, de boa. Valeu, Beleza? então. Final de semana. Tamo junto. Tamo junto, então. Até mais. Bom final de semana. Até.